A primeira turma do curso de Formação para o Uso de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação concluiu seus trabalhos na última sexta-feira. O curso qualificou servidores de todos os campi no uso das novas tecnologias, da informática básica até o uso da plataforma Moodle. Ao todo, 35 servidores concluíram o curso, que foi ministrado na forma presencial e à distância. Nesta terça-feira começaram outras 3 turmas do curso. Essas novas turmas são voltadas para professores de escolas municipais e estaduais. Quem gosta de aproveitar a praia nem sempre se lembra de verificar um detalhe importante: se o local é ou não é próprio para o banho. O estudo das condições da água é chamado de balneabilidade. E aqui no estado é feito pelo programa Água Azul, executado pelo IFRN e outros parceiros. Ver esta placa na praia traz segurança aos banhistas. Ela é a garantia de que a água ali é própria para banho. A análise que leva a esse resultado é feita semanalmente pelo programa Água Azul. Toda quarta e quinta-feira, a água é coletada em 30 pontos das praias da Grande Natal, que alcança também os municípios de Nísia Floresta, Parnamirim e Extremóis. O programa Água Azul é executado por uma parceria entre IFRN, IDEMA e outras instituições. No Instituto, ele é realizado através do projeto Balneabilidade das Praias do Rio Grande do Norte. Ricardo Fidelis é um dos bolsistas desse projeto. Bom, o programa trata da qualidade das águas do Rio Grande do Norte, onde são coletadas as águas de todas as praias da Grande Natal e no veraneio são coletadas de todo o estado. Toda quinta-feira, Ricardo é responsável por coletar água marinha de alguns dos 30 pontos estabelecidos pelo projeto. O IDEMA disponibiliza um veículo para realizar a rota, que inclui praias como Ponta Negra, Praia do Meio, Redinha e Genipabu. Depois de coletada, a água é armazenada em recipientes identificados, que são levados ao laboratório de análises. A partir do momento que as amostras chegam da praia nesses frasquinhos, a gente traz eles para uma sala específica onde vai realizar a inoculação, que é o processo em que a gente tira uma alíquota da água, uma parte da água, e transfere para os tubos de ensaio, que contém substâncias necessárias que vão propiciar o crescimento de bactérias, se houver na amostra. O monitoramento das águas não é importante apenas para banhistas locais e turistas. Para quem trabalha no mar, como jangadeiros e pescadores, manter a qualidade da água é essencial. Francisco de Assis da Silva é jangadeiro e conta que nunca teve problemas de saúde relacionados à água do mar. 35 anos que nós trabalhamos aqui, sempre nós nunca tivemos reclamação de nada. Mas o cuidado é necessário. Em lugares de água doce, como na Barra do Rio, também é preciso ter atenção. Quem toma banho em locais impróprios pode sentir na pele o efeito da contaminação da água, que causa doenças como hepatite A e febre tifoide. Esses problemas ocorrem principalmente em locais próximos a esgoto, lugares onde se concentram muitos hotéis e estabelecimentos comerciais ou próximos a bairros onde não há esgotamento sanitário, são pontos mais propícios para a instalação de galerias clandestinas que levam seus dejetos para o mar. A boa notícia é que desde 25 de agosto deste ano, todas as praias vêm sendo classificadas como balneáveis, ou seja, próprias para banho. Em setembro, o portal do Água Azul divulgou ótimos resultados. Balneabilidade em todas as praias. Uma excelente notícia para quem quer curtir o litoral do Rio Grande do Norte. Só lembrando que o teste de balneabilidade é feito inclusive nos meses de janeiro e fevereiro, quando muitos turistas vêm para o nosso estado. Se você quiser conferir o resultado dos testes do programa Água Azul, pode acessar o portal do programa. O endereço é o www.programaaguaazul.rn.gov.br. O IFRN em Pauta vem exibindo uma série de entrevistas com os autores de livros que foram lançados pela editora do IFRN. E hoje, a jornalista Marília Estevão conversa com mais um deles. E na quarta entrevista da série que o IFRN em Pauta está fazendo sobre os livros editados pela editora do IFRN, a gente conversa hoje com o professor Sérgio Luiz Bezerra Trindade. Ele é professor do Campo Santa Cruz, diretor acadêmico de lá, e autor do livro História do Rio Grande do Norte. Um trabalho de fôlego, um volume
grande, com muito texto e que pretende realmente abarcar. Quanto tempo de história, professor? Como vai? Tudo bem, Marília. Marília, esse trabalho é um trabalho que foi, comecei inicialmente, o começo dele foi aí pelos anos 90, quando eu preparei um material para ser aplicado, para ser utilizado mais para alunos que estavam fazendo vestibular. Então era um texto bem introdutório. Posteriormente eu dei seguimento ainda, já no início dos anos 2000, do livro introdutório de História do Rio Grande do Norte, que era um livro bem didático, inclusive com questões de vestibular e textos complementares. Isso aí pela meados do 2005, 2006. E aí este outro texto, que era um texto que eu tinha uma pretensão acadêmica maior, mas tinha um ranço acadêmico muito forte, e eu preferi retirar esse ranço e tornar um livro mais didático que atingisse um público maior. E ele pega, qual é o espaço temporal desse livro? Ele vem do início do processo de colonização aqui no Brasil, e mais precisamente no Rio Grande do Norte, aí, entre o final do século XV e o início do século XVI, o processo da expansão marítima mercantil, que leva ao descobrimento do Brasil, e aí o processo de ocupação da então capitania do Rio Grande, fundação de Natal, o processo de ocupação da capitania em direção ao interior, a Confederação dos Cariris, uma lacuna que era significativa aí no século XVII, entre o final do século XVII e todo o século XVIII para o início do século XIX. Eu tentei fazer uma pesquisa porque existiam poucas informações sobre o período. E aí vem até o início dos anos 1980, aproximadamente a eleição de 1982, quando eu paro o trabalho. O grande mérito de livros de história como esse que você fez sobre o Rio Grande do Norte e sobre a história dos estados é que isso preenche um vácuo que existe muito grande no ensino de história do Brasil, né? Normalmente se ensina a história do Brasil, eu mesmo, que não sou da região, que sou de outra região, a gente aprende a história do Brasil em geral, e às vezes os movimentos que acontecem naquele estado ali, não se sabe. Então, que pelo menos que os alunos do estado conheçam bem a história, né, do lugar onde eles vivem. É correto. Existe um certo preconceito contra a história regional, né? Então, quando a gente estuda a história do Brasil, como está nos livros didáticos do ensino médio, os grandes movimentos são movimentos localizados. Então, a gente pega o período colonial, Pernambuco, algo do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais. Então a história do Brasil se concentra aí entre Pernambuco, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, como se não existissem as outras partes constitutivas do território. Quando a gente vai para o Império, aí os movimentos ficam localizados, né? Então Revolução Farroupilha, cabanagem, balaiada, e tudo isso é visto como se for desfocado de um contexto maior, né? Não existe uma integração. Às vezes está ligado com o movimento do estado vizinho. Exatamente. Não é? E você estuda aquela coisa isolada, como se tivesse surgido do nada aquilo ali. Olhando para o próprio umbigo, né? Exato. Então você perde a dimensão das relações internas que existem dentro do país, né? E das relações que norteiam a convivência do país com outras partes do mundo. Então eu tentei, na medida do possível, eu digo isso sempre para os meus alunos, que você não pode estudar a história do Rio Grande do Norte somente a partir do Rio Grande do Norte. Então é preciso que você saiba o que está acontecendo, o que aconteceu no mundo, qual o reflexo, o impacto daquilo no Brasil e como isso vai impactar aqui no nosso estado. Então é dessa maneira que eu tentei abordar no livro. Beleza. E, assim, qual é a maior dificuldade que você sente em escrever um livro de história para um público tão vasto, né? Porque pode ser, como a gente estava conversando assim, professores da universidade estão incluindo na bibliografia deles. Tem o pessoal aí que vai fazer vestibular, ou que está no 2º grau, que me parece que é o seu público maior, né? Maior, exatamente. É o 2º grau. E as pessoas que são curiosas, que querem ler sobre história, tem gente que gosta de ler sobre história. Como fazer para atingir da melhor maneira possível esses públicos? Eu aprendi a dar aula, dando aula para gurizada da 5ª série, que hoje é 6º ano. Então, primeiro porque eles são extremamente curiosos. Então, quando você fala de um fato histórico, morreu alguém, ele quer saber de que morreu, como morreu. Então, é preciso você detalhar, e é isso que torna a história interessante, né? Porque até os anos 80, anos 90... você tinha essa história estruturalista em que as pessoas não aparecem na história. Tudo são as grandes engrenagens, as estruturas que movimentam a história, como se não existissem pessoas de carne e osso por baixo dessas estruturas, né? Então, quando eu comecei a escrever esse texto, eu pensava o seguinte: eu preciso conseguir me comunicar com um aluno de 6º ano.
mas de maneira que o aluno de sexto ano entenda, isso não fique muito superficial para o aluno de ensino médio ou para quem está no curso superior. Então precisa conseguir encontrar o ponto ótimo de escrita que eu consiga ser entendido pelo guri lá de sexto ano, mas que não torne uma coisa muito superficial, não fique muito superficial para o professor, para o aluno de ensino médio ou curioso, né? Então é isso aí. Tem a ver com a experiência em sala de aula. Se a gente pensar os bons professores de história que a gente teve, a característica que eles tinham, se a gente for pensar bem, que eles eram ótimos contadores de história. Exatamente. Você encarar, contar, o exercício de contar o que aconteceu no país como um fato, como uma coisa agradável, mas assim, que promova o interesse da pessoa, né? Tem que ser um bom contador de história. Se você só pegar a data e jogar esse monte de informação descontextualizada, realmente fica difícil de você reter. Intragável, né? Intragável, né? Fica uma coisa intragável. Então você tem de conseguir, você vai ter o fato de você apresentar a data, o nome das pessoas, os acontecimentos, não significa que você vai só soltar isso aí como quem está jogando milho para pombo. Não é preciso que você consiga fazer as ligações entre isso aí. E de maneira agradável. Né? Você tem de ser uma narrativa fluente. O professor, como o escritor, como o jornalista, eles precisam ser, acima de tudo, comunicadores. Exatamente. Né? Porque eles precisam informar, mas não para na informação, é preciso que você tenha o retorno disso aí. Né? Professor, agora do ponto de vista prático, quem quiser adquirir esse livro, como é que deve fazer? Marília, eu passei agora na editora, né, eu falei com o professor Jerônimo, e ele disse que esse material inicialmente foi disponibilizado nas bibliotecas dos campi do Instituto Federal, e ele estará chegando às livrarias. Ok, professor, obrigada pela sua participação aqui no nosso telejornal. Parabéns pelo trabalho. Para você que está em casa, mais uma vez, História do Rio Grande do Norte pode ser adquirida nas livrarias e aqui na editora do IFRN. É com você, Laurence. Obrigado, Marília. Veja no próximo bloco a criatividade de artistas que transformam papel reciclado em objetos para a sua casa. E ainda, conheça o Memorial do Instituto, que mostra a importância da instituição ao longo dos seus 102 anos de história. Em um minuto.